Você já ouviu falar de Santo Antônio? Ele é um dos santos mais populares do Brasil e do mundo, e tem uma história muito interessante. Neste vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre sua vida e seus milagres, de forma simples e divertida. Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, no ano de 1195. Seu nome verdadeiro era Fernando de Bulhões, e ele era filho de uma família nobre. Desde pequeno, ele demonstrou uma grande inteligência e uma vocação religiosa. Ele estudou na escola dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, onde aprendeu sobre as Escrituras e os padres da Igreja. Aos 15 anos, ele entrou para o mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, onde continuou seus estudos. Lá, ele teve contato com os frades franciscanos, que pregavam a pobreza e a simplicidade. Ele ficou impressionado com o testemunho deles, e decidiu se tornar um deles. Ele mudou seu nome para Antônio e foi para o Marrocos, na África, para evangelizar os muçulmanos. Porém, ele ficou doente e teve que voltar para a Europa. No caminho, seu navio foi desviado por uma tempestade e ele acabou na Sicília, na Itália. Lá, ele participou de um encontro dos frades franciscanos, onde conheceu pessoalmente São Francisco de Assis, o fundador da ordem. São Francisco percebeu a sabedoria e a eloquência de Antônio, e o encarregou de ensinar teologia aos frades. Antônio aceitou a missão e começou a viajar pela Itália e pela França, pregando o evangelho com muita clareza e autoridade. Ele também realizou muitos milagres, como curar doentes, multiplicar pães e peixes, acalmar tempestades e até ressuscitar mortos. Antônio morreu em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho de 1231, aos 36 anos. Ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX apenas um ano depois, em 1232. Ele é considerado o santo padroeiro dos pobres, dos casamentos, dos objetos perdidos e dos viajantes. Santo Antônio é um exemplo de fé, de amor e de generosidade para todos nós. Ele nos ensina a seguir Jesus Cristo com humildade e alegria, e a confiar na sua providência. Ele também nos ajuda com sua intercessão poderosa, sempre que recorremos a Ele com confiança. E você, tem alguma devoção ou graça alcançada por Santo Antônio? Conte para nós nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como este. Santo Antônio, um dos santos mais conhecidos e queridos pela Igreja, nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 13 de setembro de 1191. Seus pais, Martinho de Bulhões e Teresa Taveira, eram membros de famílias proeminentes da época. Ao receber o nome de Fernando em seu batismo, ele começou sua jornada espiritual que o levaria a ser reconhecido como Santo Antônio. Desde jovem, Santo Antônio demonstrou uma profunda devoção e interesse pela vida religiosa. Aos 15 anos, ele ingressou no convento da Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, localizado perto de Lisboa. No entanto, após 2 anos, sentiu a necessidade de buscar um lugar mais tranquilo e livre das constantes visitas de familiares e amigos, que perturbavam sua busca pela paz interior. Assim, ele pediu transferência para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. Em Coimbra, Santo Antônio mergulhou nos estudos de filosofia e teologia, aprofundando seu conhecimento sobre a fé e desenvolvendo suas habilidades intelectuais. Sua dedicação aos estudos e sua espiritualidade exemplar levaram à sua ordenação como padre. Após sua ordenação, Santo Antônio começou a pregar e a ensinar, tornando-se conhecido por sua eloquência e sabedoria. Seu carisma e sua capacidade de se conectar com as pessoas o tornaram um pregador renomado, capaz de transmitir a mensagem do Evangelho de forma acessível e envolvente. Ele viajou extensivamente, pregando em várias regiões, levando a palavra de Deus a um número cada vez maior de fiéis. Em 13 de junho de 1231, Santo Antônio faleceu aos 36 anos, nas proximidades de Pádua, na Itália. Essa cidade se tornaria um local de grande devoção ao santo,
que passou a ser conhecido como Santo Antônio de Pádua. Sua morte precoce foi lamentada por muitos, pois ele deixou um legado significativo de amor e dedicação à fé. Devido à sua influência e popularidade, Santo Antônio foi chamado de o Santo do mundo todo pelo Papa Leão XIII. Sua devoção se espalhou por diferentes partes do globo, e ele é amplamente invocado como um intercessor poderoso em situações de perda, dificuldades financeiras, busca por amor e proteção das crianças. Seu exemplo de vida e seus ensinamentos continuam a inspirar milhões de pessoas até os dias de hoje. Durante sua estadia no mosteiro de Coimbra, ocorreu um encontro significativo que mudaria o curso da vida de Santo Antônio. Os frades franciscanos do convento de Santo Antônio dos Olivais hospedaram-se lá quando estavam a caminho de Marrocos, na África, para converter os muçulmanos. Pouco tempo depois, os restos mortais desses frades, que foram martirizados em Marrocos, retornaram a Portugal para serem sepultados em Coimbra, onde residia o rei de Portugal. Esse evento deixou uma profunda impressão em Santo Antônio, despertando nele um intenso desejo de evangelizar Marrocos e seguir o exemplo dos mártires. Assim, no verão de 1220, ele tomou a decisão de ingressar na Ordem dos Franciscanos, adotando o nome de Antônio, em homenagem ao convento franciscano dos Olivais. Em seguida, ele foi enviado para Marrocos. No entanto, logo após desembarcar em Marrocos, Antônio foi acometido por uma terrível doença que o deixou acamado durante todo o inverno. Diante dessa situação, a decisão foi tomada de enviá-lo de volta a Portugal. Porém, o navio que o levava de volta foi desviado pelos ventos e acabou chegando à Itália, mais precisamente na Sicília. Ao desembarcar na Sicília, Santo Antônio seguiu em direção a Assis, onde teve um encontro muito significativo. Foi lá que ele se encontrou pela primeira vez com São Francisco, o fundador da Ordem Franciscana. Esse encontro ocorreu durante um capítulo geral da Ordem, que teve início em 20 de maio de 1221, em Assis. Esse encontro com São Francisco marcou um momento crucial na vida de Santo Antônio. São Francisco percebeu a sabedoria e a eloquência de Antônio e o designou para a importante tarefa de ensinar teologia aos frades. Antônio aceitou essa missão com humildade e entusiasmo, iniciando assim sua jornada de pregação pelo mundo. A partir desse ponto, a história de Santo Antônio se entrelaça com sua fama como um pregador eloquente e milagreiro, realizando curas, multiplicando alimentos e até mesmo ressuscitando os mortos. Seu impacto e influência na disseminação do Evangelho foram notáveis. Esse encontro com São Francisco em Assis foi apenas o começo de uma trajetória extraordinária que levaria Santo Antônio a ser reconhecido como um dos santos mais amados e venerados da Igreja. Sua vida, seus milagres e sua devoção se tornaram uma inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo. A habilidade de Santo Antônio como pregador logo se revelou extraordinária. Em setembro de 1221, durante a ordenação sacerdotal de franciscanos e dominicanos em Forli, ele foi convidado a fazer um sermão. O resultado foi surpreendente. Seu discurso cativante e inspirador deixou o provincial e todos os presentes maravilhados. Esse evento marcante levou o provincial a reconhecer o talento excepcional de Antônio como pregador e, consequentemente, encarregou-o da ação apostólica contra os hereges na região da Romanha e no norte da Itália. Antônio logo se tornou um pregador popular e admirado por sua eloquência e poder de persuasão. Em uma cidade chamada Rimini, os hereges estavam impedindo o povo de assistir aos sermões de Santo Antônio. Determinado a superar essa resistência, ele apelou para um milagre. Dirigiu-se à costa do Adriático e, de maneira extraordinária, começou a pregar aos peixes. Para espanto de todos, os peixes acorreram em multidão, erguendo suas cabeças para fora da água, como se estivessem ouvindo atentamente suas palavras. Esse milagre inesperado se espalhou rapidamente pela cidade,
enchendo as pessoas de entusiasmo e admiração. Os hereges, por sua vez, sentiram-se envergonhados e desconcertados diante do poder demonstrado por Santo Antônio e da resposta dos peixes ao seu sermão. Esse episódio ilustra a extraordinária capacidade de Santo Antônio de tocar os corações das pessoas e de superar obstáculos por meio de sua fé e conexão com Deus. Seu poder como pregador e sua influência na vida das pessoas eram tão notáveis que milagres como esse se tornaram parte integrante de sua história. Santo Antônio continuou sua missão de pregar o Evangelho e de combater os hereges, deixando um legado duradouro de fé, esperança e transformação. Sua mensagem continua a ressoar até os dias de hoje, inspirando-nos a viver com autenticidade e a compartilhar o amor de Deus com o mundo. E você, já teve a experiência de ouvir um sermão inspirador? Além de suas habilidades como pregador, Santo Antônio nutria um profundo amor pela Sagrada Escritura. Após alguns anos como frade itinerante, ele recebeu uma nomeação especial por carta de São Francisco. Ele se tornou o primeiro eleitor de teologia da Ordem Franciscana. Esse cargo capacitava a ensinar teologia aos frades franciscanos em Bolonha. No entanto, sua função como leitor de teologia durou pouco tempo, pois o Papa solicitou a mobilização de todos os pregadores dominicanos e franciscanos para combater a heresia albigense que se espalhava pela França. Assim, Santo Antônio passou 3 anos lecionando, pregando e realizando milagres no sul da França, em cidades como Montpellier, Toulouse, Le Puy, Bourges, Arles e Limoges. Durante esse período, ele ocupou o cargo de custódio do convento de Limoges. No entanto, foi convocado a participar do capítulo geral da Ordem, convocado por Frei Elias, em 30 de maio de 1227, em Assis. Nesse importante encontro, Santo Antônio foi eleito como provincial da Romanha, um cargo que desempenhou com grande êxito até 1230. Em 1229, Santo Antônio decidiu se estabelecer perto de Pádua, no convento de Arcela, em Camposampiero. Lá, ele viveu em comunhão com seus irmãos franciscanos, continuando a pregar e a ensinar, além de compartilhar seu profundo conhecimento da Sagrada Escritura. O amor de Santo Antônio pela Palavra de Deus permeava todas as suas ações e ensinamentos. Ele buscava compreender e transmitir a mensagem divina contida nas Escrituras, a fim de levar mais pessoas à fé e ao encontro com Cristo. Sua conexão íntima com a Sagrada Escritura tornou-se uma fonte de sabedoria e inspiração para aqueles que o ouviam. A dedicação de Santo Antônio ao estudo e à compreensão da Palavra de Deus é um exemplo inspirador para todos nós. Ele nos ensina a valorizar a Escritura como um tesouro espiritual e a aplicar seus ensinamentos em nossa vida diária. Durante sua estadia em Camposampiero, Santo Antônio encontrou tempo para se dedicar a uma tarefa especial. A pedido do cardeal de Ostia, ele se empenhou em escrever sermões para as festas dos grandes santos e para todos os domingos do ano. Essa tarefa mostrou o compromisso incansável de Santo Antônio em compartilhar a mensagem do Evangelho e levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. Mesmo com suas obrigações de escrita, Santo Antônio não abandonou seu ministério de pregação. Ele continuou a viajar e a proclamar a palavra de Deus, especialmente durante a Quaresma, período em que se dedicava intensamente à missão de transformar vidas e trazer as pessoas para mais perto de Deus. Infelizmente, a vida terrena de Santo Antônio foi interrompida por uma doença grave. Ele foi acometido por uma hidropisia maligna, também conhecida como insuficiência cardíaca congestiva, que o debilitou significativamente. Essa condição levou-o à morte em uma sexta-feira, no dia 13 de junho de 1231. Embora sua vida tenha sido encerrada prematuramente, o legado de Santo Antônio perdura até hoje. Sua dedicação em transmitir a mensagem do amor de Deus e seu exemplo como pregador fervoroso e compassivo continuam a inspirar e transformar vidas ao redor do mundo.
A morte de Santo Antônio foi uma perda significativa para a Igreja e para todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e ser impactados por seu ministério. No entanto, seu espírito vive através de seus ensinamentos, sua devoção e seu poder de intercessão, que continuam a alcançar os corações daqueles que o invocam com fé. Refletindo sobre a partida de Santo Antônio, somos lembrados da importância de viver cada dia com propósito e paixão, buscando compartilhar o amor de Deus com os outros. Que seu exemplo nos inspire a abraçar a vida com alegria e a dedicar nossos talentos e dons para servir ao reino de Deus. A morte de Santo Antônio não apenas impactou profundamente seus seguidores, mas também causou grande repercussão em todo o mundo cristão. Seus ensinamentos inspiradores, sua dedicação exemplar e os inúmeros milagres atribuídos a ele logo se espalharam, gerando um fervoroso culto de devoção. Diante de todo o legado deixado por Santo Antônio e da avalanche de testemunhos de graças alcançadas por sua intercessão, o processo de canonização foi iniciado. Surpreendentemente, apenas 11 meses após sua morte, o Papa Gregório IX oficializou sua canonização. Esse feito histórico tornou Santo Antônio o santo mais rapidamente canonizado na história da Igreja. A canonização de Santo Antônio foi um reconhecimento formal de sua santidade e um selo de aprovação da Igreja para sua vida exemplar e seus ensinamentos. Ela confirmou que ele estava, de fato, em comunhão com Deus e que sua intercessão poderosa era reconhecida oficialmente. Em 1263, cerca de 32 anos após sua canonização, o corpo de Santo Antônio foi exumado para ser venerado e honrado. Um fato impressionante foi descoberto nessa ocasião, e sua língua estava completamente intacta, mesmo após tanto tempo. Esse é considerado um milagre, pois a decomposição é um processo natural que afeta os restos mortais. A língua de Santo Antônio permanece preservada até os dias de hoje, protegida em uma redoma de vidro na Basílica de Santo Antônio, em Pádua, juntamente com os demais restos mortais do santo. Esse testemunho da preservação da língua de Santo Antônio é um sinal tangível do poder de Deus e da santidade excepcional desse grande santo. É uma evidência visível de sua conexão íntima com a palavra de Deus e de como ele usou seu dom de pregação para tocar as vidas das pessoas. A Basílica de Santo Antônio, em Pádua, tornou-se um local de peregrinação e devoção, onde fiéis de todo o mundo vêm venerar os restos mortais e buscar a intercessão poderosa de Santo Antônio em suas necessidades e súplicas. A canonização rápida e a preservação dos restos mortais de Santo Antônio são testemunhos da profunda influência que ele exerceu e continua a exercer na vida de muitos. Seu exemplo de santidade, sua devoção a Deus e sua intercessão amorosa permanecem como um farol de esperança e fé para todos nós. A sabedoria excepcional de Santo Antônio, juntamente com sua profunda compreensão das Escrituras e sua capacidade de comunicar a mensagem do Evangelho, conquistaram o reconhecimento e a admiração da Igreja. Em 1946, o Papa Pio XII proclamou Santo Antônio como doutor da Igreja, concedendo-lhe o título honroso de doutor evangélico. Essa proclamação foi uma honra significativa e um testemunho do impacto duradouro dos ensinamentos escritos de Santo Antônio. Ele foi reconhecido por sua contribuição à teologia e à compreensão da fé cristã, sendo considerado um mestre e guia para o povo de Deus. Embora tenha vivido há séculos, Santo Antônio mantém uma atualidade surpreendente. Sua sabedoria transcende as barreiras do tempo e continua a inspirar e orientar os fiéis até os dias de hoje. Sua vida e seus ensinamentos são um tesouro inestimável para a Igreja, oferecendo orientação espiritual e uma compreensão mais profunda dos mistérios da fé. Santo Antônio é invocado pelo povo cristão em diversas situações e necessidades. Ele é conhecido como um poderoso intercessor, capaz de ajudar na cura de doenças, encontrar objetos perdidos e obter auxílio no sacramento do matrimônio. Sua devoção continua a crescer e se espalhar ao redor do mundo, pois as pessoas buscam sua intercessão amorosa e confiam em sua ajuda em momentos de dificuldade.
Que a sabedoria de Santo Antônio e seu exemplo de vida nos inspirem a buscar uma compreensão mais profunda da fé, a confiar na providência divina e a recorrer à sua intercessão em nossas necessidades. Ele nos ensina que a sabedoria e a graça de Deus estão disponíveis para todos nós, e que a busca pela santidade e a proximidade com Deus são caminhos que nos levam à plenitude da vida cristã. Após quase 800 anos desde sua morte, a língua do grande pregador, Santo Antônio, continua em um estado notável de preservação. A preservação da língua de Santo Antônio é considerada um sinal divino, uma confirmação da aprovação divina de sua missão e, em particular, de sua pregação, que ele transmitia por meio de sua voz e linguagem. A exumação dos restos mortais de Santo Antônio ocorreu em 8 de abril de 1263, 32 anos após a morte de Fernando de Bulhões, o lisboeta que se tornou santo. Essa exumação foi necessária porque, em um tempo recorde sem precedentes, menos de um ano, Santo Antônio foi canonizado pelo Papa Gregório IX, em 30 de maio de 1232. Inicialmente, seu corpo foi sepultado em uma pequena igreja chamada Santa Maria Mater Domini, mas, posteriormente, foi construída uma basílica em sua honra, concluída por volta de 1310, para onde seus restos seriam transladados. Durante a exumação, a língua de Santo Antônio, juntamente com parte da mandíbula e do braço esquerdo, foram removidas para serem exibidas em um relicário. Além disso, uma parte da pele, do cabelo e um pedaço de um pé também foram preservados. O restante dos restos mortais foi colocado em um sarcófago de mármore, dentro de sacos de seda escarlate bordados a ouro. De um saco continha os ossos, outro as vísceras e outro continha o hábito franciscano marrom usado por Santo Antônio. O relicário original com a mandíbula, datado de 1349, foi doado à Basílica em 1350, e a língua foi colocada em um tabernáculo separado, protegido por vidro. Atualmente, as relíquias de Santo Antônio que permanecem em Pádua são visitadas anualmente por cerca de 5 milhões de pessoas, tornando o templo um dos mais visitados dentro da religião católica. Essas relíquias estão em exibição na Capela do Tesouro da Basílica, um local sagrado que atrai peregrinos e fiéis de todo o mundo, que buscam uma conexão espiritual com o santo e buscam sua intercessão em suas vidas. A incorruptibilidade da língua de Santo Antônio é um testemunho tangível de sua santidade e da força de seu legado espiritual. Ela nos lembra da presença viva de Santo Antônio e de seu poder de intercessão, enquanto continuamos a honrar e buscar sua ajuda nas dificuldades da vida. A fama de Santo Antônio como um santo casamenteiro é uma das características mais populares e amadas associadas a ele. Ao longo dos anos, muitas pessoas têm buscado a intercessão de Santo Antônio para encontrar um amor verdadeiro, resolver problemas conjugais e alcançar a bênção matrimonial. Essa devoção especial a Santo Antônio como padroeiro dos casamentos tem raízes profundas na tradição e na história da Igreja. Conta-se que, durante sua vida, Santo Antônio demonstrou um interesse especial pela instituição do matrimônio. Ele acreditava na importância do amor verdadeiro e da união conjugal abençoada por Deus. A fama de Santo Antônio como santo casamenteiro ganhou força ao longo dos séculos por meio de inúmeros relatos de graças alcançadas na área dos relacionamentos amorosos. As pessoas recorrem a ele em busca de ajuda para encontrar um parceiro compatível, superar dificuldades no casamento, fortalecer os laços afetivos e até mesmo reconciliar casais separados. A devoção a Santo Antônio como santo casamenteiro é marcada por tradições e práticas populares. Uma das mais conhecidas é o famoso Ateste das Simpatias, em que uma imagem de Santo Antônio é virada de cabeça para baixo ou colocada em um copo d'água até que o desejo de encontrar um parceiro seja realizado. Essa prática, embora possa parecer superstição para alguns, é uma expressão da fé e da confiança que as pessoas depositam na intercessão de Santo Antônio. No entanto, é importante lembrar que a devoção a Santo Antônio vai além da busca por um parceiro no casamento.
Ele é um santo que ensina sobre o verdadeiro amor, a fidelidade e o compromisso. Seu exemplo nos lembra da importância de construir relacionamentos saudáveis, baseados no respeito mútuo, na generosidade e no perdão. Ao invocar Santo Antônio como santo casamenteiro, é essencial buscar sua intercessão não apenas para obter um parceiro, mas também para encontrar a felicidade no amor verdadeiro e para fortalecer os vínculos matrimoniais existentes. Ele nos ajuda a compreender que o casamento é uma vocação especial, um chamado a amar e a se dedicar ao outro em todos os aspectos da vida. Os milagres atribuídos a Santo Antônio são inúmeros e têm sido testemunhados e celebrados ao longo dos séculos. Sua fama como um santo poderoso, capaz de realizar maravilhas, se espalhou por todo o mundo. Esses milagres são um testemunho vivo do poder da fé e da intercessão de Santo Antônio. Um dos milagres mais conhecidos e impactantes associados a Santo Antônio é o da multiplicação dos pães. Aconteceu durante uma de suas pregações na cidade de Rimini, na Itália, onde Santo Antônio se deparou com um grupo de pessoas que se recusava a acreditar na presença real de Jesus na Eucaristia. Movido pela fé e pelo desejo de trazer uma prova visível desse mistério sagrado, Santo Antônio propôs um desafio aos hereges. Com grande fervor espiritual, Santo Antônio fez uma oração intensa diante de uma hóstia consagrada. Para espanto e maravilha de todos os presentes, uma mula que estava próxima se ajoelhou em adoração diante da presença real de Jesus na Eucaristia. Esse milagre testemunhado por todos naquele momento foi um sinal extraordinário do poder divino e da verdade da presença de Jesus na hóstia consagrada. O milagre da mula ajoelhada diante da hóstia consagrada provocou um grande impacto nas pessoas que presenciaram o evento. Muitos ficaram profundamente comovidos e tocados pela manifestação visível do poder de Deus, e isso levou a uma onda de conversões e renovação da fé. Aqueles que antes duvidavam ou questionavam a presença real de Jesus na Eucaristia foram transformados pela visão do milagre e passaram a acreditar com convicção nesse mistério central da fé cristã. Esse milagre da multiplicação dos pães, com a mula ajoelhada em adoração, é um testemunho vivo da intervenção divina por meio da intercessão de Santo Antônio. Ele demonstrou o poder de Deus agindo através de sua fé e oração, confirmando a realidade da Eucaristia como o sacramento no qual Jesus se faz presente de forma substancial. A história desse milagre continua a inspirar e fortalecer a fé dos fiéis até hoje. Ela nos lembra da importância de acreditar nas verdades fundamentais da nossa fé e nos desafia a reconhecer a presença de Jesus na Eucaristia como um dom inestimável de amor e graça. Outro milagre extraordinário associado a Santo Antônio é o da ressurreição de um homem condenado injustamente à morte. Aconteceu durante uma de suas missões na cidade de Pádua, onde um jovem foi acusado de um crime que não cometeu e condenado à execução. Desesperada e buscando um último recurso de ajuda, sua mãe recorreu a Santo Antônio para interceder em favor de seu filho. Movido pela compaixão e pelo desejo de justiça, Santo Antônio prontamente atendeu ao apelo da mãe aflita. Ele se dirigiu ao local onde o jovem estava prestes a ser enforcado e, diante de todos, elevou fervorosas orações a Deus, pedindo pela intervenção divina. Pela poderosa intercessão de Santo Antônio, ocorreu um milagre surpreendente. O jovem, que já havia sido executado, voltou à vida, libertando-o da injusta sentença de morte. Esse evento extraordinário deixou uma marca indelével na cidade de Pádua e nas vidas daqueles que testemunharam o poder da intercessão de Santo Antônio. A ressurreição do jovem inocente reafirmou a crença na justiça divina e fortaleceu a devoção popular a Santo Antônio como um santo poderoso em tempos de necessidade e desespero. A notícia desse milagre se espalhou rapidamente, atraindo ainda mais pessoas para buscarem a ajuda e a proteção de Santo Antônio em suas aflições. Esse milagre é um lembrete poderoso de que Santo Antônio é um intercessor poderoso diante de Deus, capaz de realizar maravilhas em situações impossíveis. Ele continua sendo invocado até os dias de hoje como um santo milagroso, pronto para ouvir nossas preces e agir em nosso favor.
Além dos exemplos mencionados, Santo Antônio é reconhecido por uma ampla gama de milagres que impactam diretamente a vida das pessoas. Sua poderosa intercessão abrange diversas áreas, abençoando e transformando vidas em momentos de necessidade. Entre os milagres atribuídos a Santo Antônio, destaca-se a cura de doenças. Inúmeras pessoas ao longo dos séculos relataram ter sido curadas de enfermidades físicas e emocionais após buscarem a intercessão de Santo Antônio com fé. Ele é considerado um auxílio divino para aqueles que enfrentam problemas de saúde, e muitos testemunham sua intervenção em momentos de desespero, encontrando alívio e restauração. Outro campo em que Santo Antônio é invocado é o da libertação espiritual. Acredita-se que sua intercessão tem o poder de expulsar o mal e libertar pessoas que estão possuídas ou oprimidas por forças malignas. Aqueles que enfrentam batalhas espirituais encontram em Santo Antônio um intercessor valioso, capaz de trazer paz e libertação às suas vidas. A busca por objetos perdidos também é um motivo comum para recorrer a Santo Antônio. Muitas pessoas relatam ter encontrado objetos de valor material ou sentimental após rezarem com devoção pedindo sua intercessão. Acredita-se que Santo Antônio ajuda a encontrar aquilo que foi perdido, restabelecendo a esperança e trazendo alívio para aqueles que estão angustiados pela perda. A influência de Santo Antônio se estende além do âmbito pessoal. Ele é conhecido por acalmar tempestades, tanto literais quanto simbólicas. Pessoas que enfrentam situações turbulentas, sejam elas relacionadas ao clima, às circunstâncias da vida ou aos conflitos interpessoais, buscam sua intercessão em busca de paz, serenidade e solução. Além disso, Santo Antônio é invocado para obter ajuda na obtenção de emprego e para trazer harmonia às famílias. Muitos crentes relatam ter alcançado oportunidades profissionais, superado desafios no trabalho e experimentado a restauração de relacionamentos familiares por meio da intercessão de Santo Antônio. Até hoje, a devoção a Santo Antônio continua a atrair fiéis de todo o mundo, que buscam sua ajuda e intercessão em suas necessidades mais urgentes. Seu legado de realizar milagres e tocar vidas continua a inspirar e fortalecer a fé daqueles que se voltam a ele em busca de auxílio espiritual e físico. Chegamos ao final deste vídeo, e espero que você tenha ficado maravilhado ao conhecer os incríveis milagres atribuídos a Santo Antônio. Ao longo dos séculos, ele tem sido um poderoso intercessor, trazendo curas, libertações e respostas divinas às mais diversas necessidades. Agora, me diga, você já conhecia essas histórias de milagres de Santo Antônio? Se sim, compartilhe nos comentários suas experiências ou como esses relatos impactaram você. É fascinante perceber como a vida desse santo é repleta de momentos extraordinários. Desde a multiplicação dos pães diante dos hereges incrédulos na Eucaristia, até a ressurreição de um homem injustamente condenado à morte, Santo Antônio demonstrou o poder de Deus agindo através de sua intercessão. Além desses exemplos notáveis, Santo Antônio é conhecido por curar doenças, libertar pessoas possuídas pelo mal, encontrar objetos perdidos, acalmar tempestades, ajudar na obtenção de emprego e trazer paz às famílias. Seus milagres são testemunhos poderosos do amor de Deus e da eficácia de sua intercessão em favor daqueles que buscam sua ajuda com fé. A devoção a Santo Antônio continua a atrair fiéis de todo o mundo, que recorrem a ele em suas necessidades mais urgentes. Sua fama de santo casamenteiro também é conhecida, e muitos têm encontrado no seu auxílio uma fonte de esperança e bênçãos em suas vidas amorosas. Aproveito para convidar você a curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal A Bíblia Sagrada. Dessa forma, você ficará por dentro de todo o conteúdo bíblico e inspirador que compartilhamos por aqui. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer a vida e os milagres extraordinários de Santo Antônio. Agradeço por assistir e espero encontrá-lo em breve com mais histórias e ensinamentos valiosos da Bíblia Sagrada. Que a intercessão de Santo Antônio esteja sempre ao seu lado, trazendo bênçãos e milagres para a sua vida.